Você já percebeu que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e enxergarem coisas completamente diferentes? Isso acontece porque a gente não vê a vida como ela realmente é. A gente vê a vida através dos nossos filtros mentais. E nesse vídeo você vai entender como você está filtrando a sua realidade através das suas crenças o tempo todo. E você vai entender o porquê que você não enxerga o mundo como ele realmente é, e sim como você acredita. Nesse exato momento existem milhares de informações ao seu redor. Tem luz, tem sons, tem cores, tem pessoas, tem possibilidades, tem muita coisa acontecendo. E o seu cérebro, ele seria incapaz de processar tantas coisas assim, tantos estímulos. E é justamente por isso que ele precisa selecionar o que é importante. Até porque não teria motivo algum para a gente sobrecarregar o nosso cérebro, os nossos pensamentos, com tantas informações que estão ao nosso redor o tempo todo, mas que são desnecessárias. E é justamente por isso que o nosso cérebro passa uma peneira. Ele vai filtrando somente aquilo que é relevante, que é importante para nós. E com isso, a gente passa a enxergar aquilo que é relevante, aquilo que tem algum significado para a nossa vida. E o nosso cérebro faz isso através do sistema ativador reticular ascendente, ou SARA. O SARA basicamente vai responder à pergunta: o que é importante para mim? E a partir disso, vai começar a filtrar as coisas que são importantes, aquelas que devem ser vistas, aquelas que devem ser focadas, aquelas que realmente têm um certo peso para nós. E é justamente por isso que quando você, por exemplo, compra um carro novo, você começa a ver aquele carro em todo canto. E antes você nunca tinha reparado na existência daquele carro. Da mesma forma, quando você está grávida, você começa a ver gestantes em todo o lugar. Parece que todas as mulheres do mundo resolveram ficar grávidas exatamente no mesmo momento que você. Ou quando você aprende uma palavra nova, e aí parece que do nada todo mundo resolveu usar essa palavra. Ou seja, essas coisas, elas já existiam, elas já estavam presentes. Só que como não eram importantes o suficiente para o nosso cérebro, a gente não dava atenção, ou seja, passava despercebido, não era filtrado pelo nosso cérebro, então a gente não via tanto assim, a gente não prestava atenção, passava batido, junto com as milhares de outras informações que estão ao nosso redor o tempo todo. E é claro, isso tudo é muito bom, ajuda a gente a não enlouquecer com tanta informação. Só que tem um probleminha. Esse filtro, ele vai considerar aquilo que é importante para nós. Então, ele vai levar em conta aquilo que nós acreditamos. E aí que mora o perigo, porque o nosso cérebro vai filtrar aquilo que a gente vai enxergar na nossa vida através das nossas crenças. Então, novamente, a gente volta para aquilo que a gente acredita. E isso é muito perigoso, porque se, por exemplo, você acredita que você não é capaz, que você não dá conta, o seu cérebro vai filtrar justamente acontecimentos, pessoas, lugares, ocasiões que comprovem isso que você acredita. Ou seja, que você não dá conta, que você não é capaz. Ou se, por exemplo, você acredita que a vida é difícil. O seu cérebro, como uma máquina perfeita, vai buscar incansavelmente todas as evidências que comprovam isso que você acredita. Ou seja, tudo que comprova que a vida realmente é difícil. Situações desafiadoras, coisas difíceis, pessoas difíceis, enfim. Todo aquele combo para justamente comprovar aquilo que você acredita. Mas a grande verdade não é que o nosso cérebro ele está contra nós, muito pelo contrário, ele está nos servindo da melhor forma, da forma mais perfeita, porque ele está selecionando para que a gente enxergue, para que a gente veja, para que a gente viva exatamente aquilo que a gente considera importante. Afinal de contas, se eu acredito em algo, aquilo é relevante para mim. Se eu acredito em alguma coisa, aquilo vai aparecer na minha vida, porque de algum modo é importante, eu devo viver aquilo porque eu acredito que eu devo viver. Então, se eu acredito, meu cérebro vai filtrar e vai trazer para a nossa vida. Porque a verdade é que você nunca vai encontrar aquilo que você procura, você vai encontrar aquilo que você treinou a sua mente para procurar. Bom, e por que o nosso cérebro vai buscar comprovar aquilo que a gente acredita, as nossas crenças? E novamente eu repito, isso acontece porque o nosso cérebro, ele ama coerência e a nossa vida funciona através de coerência. Ele sempre vai buscar essa coerência entre aquilo que a gente acredita
e aquilo que a gente vai viver, que a gente vai efetivamente comprovar na nossa vida. É por isso que sempre ele vai buscar pessoas, situações, circunstâncias, oportunidades que comprovem exatamente aquilo que você acredita. Então, se hoje, por exemplo, na sua vida você só consegue ver dificuldades, limitações, injustiças, coisas negativas, se você não vê possibilidades, oportunidades, coisa boa acontecendo, isso tudo é porque o seu cérebro está filtrando a partir daquilo que você acredita que deve acontecer na sua vida, aquilo que você considera importante. Toda crença é considerada importante, porque afinal de contas, se eu acredito, é porque é importante. Então, se você está tendo a impressão que parece que todas as coisas estão desajustadas e não estão saindo como você gostaria que saísse, preciso que você fique atento, porque isso está simplesmente te dando o reflexo exato das coisas que você acredita. Então, você tem aqui claramente qual é o contexto que você está na sua vida nesse momento. Porque tem como a gente mudar. Se nós conseguimos mudar uma crença na nossa vida, nós conseguimos mudar o nosso filtro cerebral. Ou seja, uma vez que a gente muda aquilo que a gente acredita, os nossos filtros mudam. Se os nossos filtros mudam, a gente começa a enxergar coisas diferentes que antes a gente não enxergava, porque antes não eram importantes, não eram relevantes o suficiente para serem trazidos aqui para o nosso campo de visão. Porque a grande questão é que você não muda a sua realidade somente pensando positivo, mas você tem o poder de mudar os filtros que você tem internamente, que estão te mostrando as possibilidades, as oportunidades, as coisas boas ou as coisas ruins aí na sua vida. Então você sabe que se você precisa mudar esses filtros, você tem que mudar as crenças que você tem que estão comandando esses filtros. Então questione-se mais. Pergunte o que mais poderia ser diferente, o que você está acreditando sobre essas situações. O que você está vendo? Quanto disso é a vida real acontecendo e o quanto disso é simplesmente os filtros que você definiu para a sua vida agindo como uma máquina perfeita, selecionando o que você acredita ser importante para você. Pergunte-se também se não existem evidências que talvez você esteja ignorando de que é preciso que haja mudanças em você, de que isso não é uma verdade absoluta, de que existem sim outras possibilidades, oportunidades, você só não está conseguindo enxergar ainda. Porque é muito importante a gente entender que a gente não vê o mundo como ele realmente é, porque se a gente acha que a gente vê o mundo claramente, exatamente como ele é e as coisas estão acontecendo de uma forma negativa para a nossa vida, a gente facilmente vai se colocar no papel de vítima, a gente facilmente vai se sentir injustiçada, a gente não vai assumir responsabilidade nenhuma sobre nossa vida e sobre os nossos resultados, a gente simplesmente vai ficar ali se lamentando, se vitimizando, porque as coisas não estão como eu gostaria que estavam, quando na verdade a vida está respondendo, está trazendo como resultado exatamente aquilo que eu acredito que deve ser produzido, aquilo que eu estou já produzindo internamente. É só um reflexo aqui os resultados na nossa vida. Uma vez que você toma consciência de que você está enxergando a sua vida a partir daquilo que você acredita, que você está vivendo exatamente a comprovação das suas crenças, você começa a entender que você pode criar sim uma vida diferente, uma realidade diferente, desde que você olhe para o lugar certo, desde que você comece a alterar as crenças, os padrões, esse piloto automático que vem tomando conta da sua vida, que vem determinando todos os seus dias, a sua rotina, os seus hábitos, os seus comportamentos, tudo aquilo que você faz. Porque quando você mudar aquilo que você acredita, você enquanto pessoa vai mudar, porque as crenças que você tem em relação a você mesmo vão ser diferentes, então você vai assumir uma identidade diferente, uma autoimagem diferente, e aí você também vai começar a acreditar nas suas capacidades, você vai ter crenças diferentes sobre sua vida, sobre o trabalho, sobre relacionamento, sobre qualquer coisa. E os filtros do seu cérebro também vão começar a mudar, porque você está dando importância, você está considerando que é importante, que é relevante coisas diferentes. Então você vai passar a ver as possibilidades que antes você nunca viu. Você vai passar a ver pessoas que antes você nunca viu, você vai passar a ver coisas que antes você não via. Ou seja, a partir do momento que você começa a mudar as suas crenças e os seus padrões internos, os seus
seus filtros vão mudando. A partir do momento que os seus filtros vão mudando, você começa a perceber possibilidades e coisas diferentes na sua vida. Porque os critérios que o seu cérebro está usando para fazer esse filtro e selecionar aquilo que é importante para você são completamente diferentes, são outros. E esses vão ser coerentes com aquilo que você de fato deseja viver. Porque você está inserindo, você está colocando intencionalmente, conscientemente, aquilo que você realmente deseja e não mais no piloto automático. E então, sempre vai existir essa coerência, lembre-se. Então, se você está produzindo coisas coerentes com quem você quer ser, com aquilo que você deseja conquistar, obviamente que esse filtro vai passar a ser coerente com isso que você passou a acreditar. E assim a gente consegue perceber que a gente tem todo o poder em relação à nossa vida, em relação àquilo que a gente está colhendo como resultado na nossa vida, que não existe como eu ser vítima dentro da minha vida se eu estou produzindo todas as causas que estão me trazendo esses efeitos, sejam bons ou ruins. De qualquer forma, a responsabilidade é minha. A parte mais interessante de tudo isso é que, independente de qual seja o resultado, se eu não estou feliz, se eu não estou satisfeita com ele, eu posso mudar. Eu tenho esse poder, eu tenho essa capacidade, tá tudo dentro de mim. Eu só preciso acessar, eu só preciso saber usar todo esse potencial ao meu favor, de forma consciente, e não mais no piloto automático, não mais a partir de crenças, não mais a partir de padrões limitantes, não mais a partir daquilo que eu vim trazendo a minha vida toda. E aí talvez você comece a perceber que a vida não é tão pequena e limitada assim. Talvez seja apenas você olhando para ela através da lente das suas crenças. E talvez mudar a sua vida comece por mudar aquilo que você aprendeu a enxergar. Eu espero que você tenha conseguido entender a mensagem desse vídeo e todos os assuntos que eu abordei aqui, que tenha sido importante e relevante para você, para sua jornada. Se você gostou desse assunto, desse tópico, desse vídeo, deixa um like aqui embaixo e aproveita para se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque assim você não vai perder nenhum conteúdo novo que eu trago por aqui todas as semanas, todos muito importantes para o processo de desenvolvimento e de expansão da consciência. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até o próximo.